Graça e paz, povo de Deus. Eu quero aí orar pela tua vida para que Deus possa te revestir, te encher, trazer um refrigério, um escape, abençoar tua vida com toda sorte de bênçãos. Se você puder, ore junto comigo nesse tempo. Pai, em nome de Jesus, eu oro abençoando a vida dos teus filhos, aqueles que estão em casa, no trabalho, no carro, nos ouvindo aí pela rádio, nos assistindo pela internet. Que o Senhor abençoe a casa, a família, com toda a sorte de bênção. Que tua mão esteja estendida sobre a vida de cada um deles. Em nome de Jesus nós oramos assim. Amém e amém. Queridos, eu sou o pastor Márcio Bretas e esse é o programa Semeando Vida. Que o Senhor possa abençoá-lo em nome de Jesus. E aí te convidar a nos assistir também lá pelo Facebook ou faça lá sua inscrição no canal do YouTube e seja feliz e abençoado no nome do Senhor. Queridos, aproveitando aqui também para convidá-lo, né, a estar conosco domingo pela manhã às 9 horas, escola dominical, 9 horas da manhã, às 18h30, tem um primeiro momento do nosso culto, 18h30 às 19h30, estamos aqui cultuando ao Senhor e depois de 20 horas até as 21 horas também, juntos louvando ao Senhor. Então você pode escolher um horário aí e estar junto conosco em nome de Jesus. Nas nossas filiais não, nas nossas filiais também de manhã às 9 horas, no domingo, e à noite às 18h30, tanto em Araruama quanto em Jardim Esperança. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça. Querido, João capítulo 9, versículo 1 diz assim: Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Aí, olha a resposta que Jesus deu para os discípulos. Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que toda a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Que doideira, né, irmão? A gente lendo assim, será que o Senhor não poderia ter feito alguma outra coisa de forma diferente para que a obra do Senhor, para que a glória do Senhor se manifestasse na vida dele, né? Poxa, não poderia ter sido de um outro jeito, mas o cara nasceu cego, né? Está vivendo aí a consequência da cegueira. Poxa, complicado, né? Por quê? Cara, a gente precisa entender que o Senhor, ele é soberano e ele sabe de todas as coisas. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Ainda que essa família, não diz aqui, né? Eu entendo que essa família tinha uma fé em Deus, porque o Senhor fala que tudo isso aconteceu para que se manifestasse a obra, a glória de Deus na vida deles. Talvez os pais tivessem entendido que isso era um propósito de Deus e em tudo davam glória e graças ao Senhor. Talvez não sei. Mas Jesus põe claramente para os discípulos e para nós que ainda que pareça que algo ruim esteja acontecendo, o Senhor tem um propósito em tudo. Qual o propósito? Glorificar o nome dele em cima daquela situação. Hoje talvez você esteja aí vivendo alguma coisa difícil, ou aconteceu alguma coisa na tua casa difícil, o filho está vivendo alguma coisa, o casamento está passando por algo, financeiramente, não sei. Você precisa crer, querido, que se está acontecendo alguma situação de deserto, de vale, algumas dificuldades, você tem que entender que tudo isso é para que os propósitos de Deus se cumpram na tua vida. Pastor, mas eu precisou ficar desempregado? Se for propósito de Deus, sim. Para quê? Para que amanhã se abra uma porta muito maior e você entenda que foi necessário se fechar uma para Deus abrir outra porta. Talvez uma enfermidade, pastor, eu tô com uma enfermidade, será que isso é para a glória de Deus? Se for propósito de Deus, sim, porque Ele é o dono da vida, querido. E aí, você lembra de Lázaro? Lázaro estava enfermo, mas a enfermidade não era o propósito era a morte. Que loucura, né? Lázaro, chegou a notícia até Jesus: o teu amigo Lázaro está enfermo de morte. Jesus falou: calma que eu vou até lá, não é agora não. E daqui a pouco ele morreu, porque o propósito era que Lázaro ressuscitasse, não que ele fosse curado. Entende?
propósito maior do Senhor ali era que houvesse uma ressurreição e não uma cura. O povo já tinha visto muitas curas, agora eles precisavam ver uma ressurreição, precisavam ver o morto voltar à vida. E aí, aos olhos naturais, parecia que o negócio ia ficar muito pior, ou ficou muito pior. Mas quem estava ligado em Deus, quem estava em Deus, estava entendendo o que o Senhor estava fazendo. E no final, meu irmão, o nome do Senhor foi glorificado. Lázaro vem para fora, e daqui a pouco vem aquele homem que estava morto há 4 dias, e agora ele sai ali caminhando, e o povo glorifica o Senhor com aquela ação, com aquele propósito de Deus na vida de Lázaro. E aqui não foi diferente. Aquele homem não pecou, a família, os pais não pecaram, mas isso era para que a obra de Deus acontecesse e fosse realizada na vida daquele homem. Eu quero crer, querido, que na sua vida algumas coisas têm acontecido, porque Deus tem uma obra, Deus tem um chamado, Deus tem um propósito, e muitas vezes é necessário que aconteça algumas coisas para que o nome do Senhor seja glorificado. Entenda isso, que talvez hoje você esteja dentro de um processo, não murmure do processo, glorifique a Deus dentro dele, e você vai ver que Deus, querido, dentro desse processo tem um propósito, e no final o nome dele vai ser glorificado. Lembra de José? Não sei se você conhece a história de José, depois você lê lá em Gênesis, começa ali, se não me engano, em 38, 39 de Gênesis, você vai lendo ali 40, 41, a vida de José, né? Se não me engano, são nesses capítulos aí, tá bom, querido? E aí você vê coisas acontecendo na vida de José, de um camarada de Deus, mas que foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, foi parar no Egito, foi acusado de ter violentado ou tentado contra a mulher do seu chefe ali, do Potifar, foi lançado na cadeia, ficou 2 anos preso, e depois que começou a acontecer algumas coisas na vida de José, até se tornar governador daquele lugar, governador do Egito. Então entenda, parece que José foi decaindo, né? Traído pelos irmãos, vendido como escravo, estrupador, jogado na cadeia, foi só descendo, que nada, querido. Eram os propósitos de Deus que estavam acontecendo na vida dele para haver a exaltação de Deus. Então entenda isso hoje. Cara, hoje está pior do que ontem, e ontem ficou pior do que antes. Meu irmão, só parece. Deus está no controle. E tudo isso tem acontecido para que os propósitos dele, a obra dele, a glória dele, seja realizada na tua vida e através da tua vida. E aí, o nome do Senhor será glorificado, e as pessoas vão falar: caramba, o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ela? Você vai falar assim: foi os propósitos de Deus que aconteceram na minha vida, se realizaram. E aí a glória de Deus se manifesta. E muita gente vai vir para Jesus por conta do que Deus está fazendo na tua vida. Se mantenha firme, se mantenha de pé no centro da vontade de Deus e veja o nome do Senhor ser glorificado em sua vida, em sua casa e em sua família. Que Deus te abençoe, fique na paz de Cristo. Até o próximo programa.